Fala pessoal, me chamo Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e professor de teatro. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só conferir nesse endereço que está passando aqui. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da leitura na nossa caminhada de vida e também para sugerir um livro curtinho com textos bem bacanas que podem agregar, somar no nosso dia a dia. Mas antes de começar a falar sobre isso, não poderia deixar de mandar um grande abraço para as minhas colegas professoras, para os meus colegas professores que neste momento de isolamento social, por conta da Covid-19, estão precisando se reinventar em relação às aulas online. Você faz ideia como é difícil planejar, roteirizar, gravar e editar uma aula que no final das contas vai ficar apenas com 10 minutinhos? Não é mole não. Eu mesmo, quando vou gravar alguma coisa, passo por cada situação, tipo essas daí. Depois de 2 horas montando um roteiro de aula, 2 horas editando imagens e 20 minutos fazendo aquecimento de voz... Atenção, atenção! Está passando na sua rua, na porta da sua casa, o carro dos ovos. Então se liga, mesmo que aquela aula enviada pelo teu professor, pela tua professora, não esteja visualmente tão atraente ou tão bem editada, valoriza. Pode ter certeza que tem coração, dedicação e muito trabalho nessa aula. Mas voltando ao assunto principal desse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre a leitura. Nem todo mundo curte ler um livro, ainda mais na sociedade de hoje, com tantos estímulos tecnológicos, como por exemplo videogames, tablets, séries, e alguns que até gostam de ler, por conta de todos esses variados estímulos, ficam com a pilha de livro ali, parada no cantinho, esperando para ser lida, mas só tomando poeira. Mas se liga, quando eu leio um livro, eu melhoro o meu vocabulário, a minha memória e a minha imaginação. Eu desenvolvo minhas habilidades de escrita e de comunicação. Enfim, quando eu começo a ler livros, eu ganho uma série de vantagens. Já que a leitura traz tantos benefícios, eu gostaria de apresentar-lhes um livro chamado 60 Contos de Minutos, ilustrado e escrito por Marília Pirillo. Então, a proposta é a seguinte: separei 3 contos desse livro para poder ler com vocês, e aí a gente vai ter a seguinte dinâmica. Eu leio os contos e a gente volta aqui para conversar e refletir um pouquinho sobre eles. Pode ser? Fiquem ligados, não desliguem não. Conto de número 28. Peter Pan. Crescer é assustador. Essa responsabilidade toda sobre a própria vida. Decidir minha profissão, se viajar pelo mundo ou casar e ter filhos. Ter de cuidar de mim, de uma casa, do meu dinheiro. Para mim, já é tão difícil saber o que vestir, o que dizer, como me comportar. Às vezes, me atrapalho tanto que não sei nem onde colocar as mãos, os pés, os olhos. Tem vezes que eu não sei nem mesmo o que pensar. Como é difícil crescer e caminhar com as próprias pernas, não é mesmo? Esse conto, Peter Pan, fala do peso que vem junto com a vida adulta, que aliás já recebe uma amostra grátis lá atrás, ainda na infância, com aquela célebre pergunta: o que você vai querer ser quando crescer? Já começa a impelir a colocar um peso nas costas da criança desde muito cedo para a tomada de decisões. Difícil e pesada também, por vezes, é a nossa relação com a leitura. E eu tenho uma história para contar para vocês. Já tive uma relação de amor e ódio com essa questão de livros, e eu quero contar como tudo começou. Fiquem ligados. Há muito, eu disse muito tempo atrás, quando eu era uma criança, adorava ler revistinha em quadrinho.
Foi então que, no começo da adolescência, lá pela antiga 6ª série, hoje 7º ano, uma professora veio com um trabalho, valendo ponto, sobre a leitura de um livro clássico. Eu tentei ler, juro que tentei, mas meu vocabulário naquele momento da minha vida não era assim tão bom nem tão extenso, e então eu não entendi nada. E foi então, depois dessa frustrada experiência, que eu me bloqueei para a leitura de livros, achando que todo livro de adulto era chato e enfadonho. Depois dessa experiência meio traumática, eu só consegui religar o meu amor com a leitura na minha vida adulta. Mas essa é uma história para um outro momento. Agora, quero contar mais um conto. Confiram aí. Conto de número 1. Quem ama, cuida. Reguei as flores religiosamente. Todos os dias. 1, 2, 3, mais de 20 vezes. Até a água transbordar do pratinho, espalhar pelo peitoril da janela e pingar compassadamente no telhado do vizinho. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, as flores murcharam e morreram. Minha mãe entrou no quarto e levou o vaso embora. Nessa hora, devo ter olhado triste para o que restava dele. Não se preocupe, minha filha. No próximo aniversário, seu pai manda outras. E quem sabe, ele até aparece. Na vida, como no conto, eu tenho que tentar buscar o equilíbrio. Se eu cuido demais, eu posso sufocar por excesso de amor. E se eu cuido de menos, eu posso acabar perdendo objetos e pessoas. Assim também é a nossa relação com a leitura e o cuidado na busca pelo nosso desenvolvimento intelectual. Temos que buscar o equilíbrio. E como eu disse anteriormente, eu havia, por conta de uma experiência, me fechado para a leitura. E esse amor, ele só foi retomado depois de adulto, numa situação nada planejada, bem inusitada até. Confira o que aconteceu. Fiquem ligados. Fui passar um final de semana em Florianópolis e, ao perder um voo, tive que esperar 4 horas até o próximo avião. Resolvi perguntar então para uma amiga minha se ela tinha alguma coisa que eu pudesse ler para ficar passando o tempo até o próximo voo. Foi então que ela me apareceu com um livro do Dan Brown, Ponto de Impacto, dizendo que ele era maravilhoso. Confesso que ao ver aquele livro que mais parecia um tijolo de tão grosso, eu logo me fechei pensando, ninguém merece. Mas se não tem outro jeito, vai esse mesmo. Quando eu dei por mim, já tinha lido mais de 80 páginas e estava devorando o livro. E foi a partir dessa experiência que, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, comprei todos os livros do Dan Brown, depois todos do Harry Potter, porque eu já gostava dos filmes, e assim sucessivamente. Eu coloquei como meta ler pelo menos 8 livros por ano. E foi assim, depois dessa experiência, que eu consegui me harmonizar com essa questão da leitura. E assim, a partir daí, me tornei um grande consumidor de livros. Costumo dizer, inclusive, que não existe leitura burra. Burrice é a gente se bloquear para não ler. Afinal de contas, ler traz uma série de benefícios para o nosso desenvolvimento intelectual. E por falar em leitura, vamos então para o nosso terceiro e último conto do vídeo de hoje. Bora lá? Conto de número 39. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia acordo cedo e cansada. Tomo uma chuveirada fria e vou para a aula, sem vontade. Volto para casa, também sem vontade. Depois do almoço, levo meus irmãos para a escola, lavo a louça, ajeito a cozinha, arrumo os quartos, lavo e estendo a roupa, passo uma vassoura no chão, limpo o banheiro, busco os meus irmãos, dou banho e boto eles para fazerem os deveres de casa. É uma briga danada. Esses moleques só querem brincar. Mas eu não dou mole para eles.
E se teimarem, eu bato mesmo, para quando mamãe chegar, encontrar tudo em ordem. Mamãe faz a janta, deixa sobrar pro almoço do dia seguinte, limpa a cozinha, coloca os meus irmãos na cama e, por fim, senta ao meu lado no sofá da sala para ver um pouco, só um pouquinho, de novela antes de dormir. Afinal, diz ela, a gente precisa ter algo para sonhar. Ter algo para sonhar. Que mensagem importante traz esse conto. Que reflexão pontual, principalmente para os dias de hoje, que tudo parece tão complicado, tão confuso. Os sonhos são a mola propulsora que nos impulsionam na caminhada da vida e nos dão força para seguir lutando, com um objetivo, com um alvo, com uma meta. Aqui, no final desse vídeo, eu quero lhe propor uma atividade, um desafio. Eu quero te convidar a ler um livro. Não importa que livro seja esse, desde que você comece a ler um livro. Uma dica: começou a ler, deu aquela viajada, foi lá em Marte os pensamentos, você volta para o começo da página e reinicia a leitura. Lembre-se, um bom leitor, ele não nasce pronto, é uma construção, é um caminho a se trilhar. Quero convidar-lhes também a, além de ler, escrever, tentar expor pensamentos, sentimentos e sonhos, estruturando em forma de texto. Uma dica: para deixar seu texto um pouco mais interessante, se você tiver com dificuldade na escrita, dá um Google, procure significado de novas palavras, procure palavras que rimam com aquela que você gostaria, e assim você pode deixar o seu texto um pouco mais atrativo. Lembre-se, você tem hoje um dicionário na palma da sua mão com o seu celular, o que facilita muito esse processo de escrita. Leia, escreva e aprenda. Como no conto do Peter Pan, busque crescer, mesmo que seja difícil. Como no conto Quem Ama Cuida, busque o equilíbrio, mesmo que possa ser complicado. Como no conto Todo Dia Ela Faz Tudo Sempre Igual, busque se relacionar com os teus sonhos. Invista sempre no seu desenvolvimento e na pessoa que você quer se construir. Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Fui! Peraí, antes de ir, eu não posso deixar de dizer: cuidado, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Saia só para o necessário. Se cuide para que possamos voltar com total segurança no momento oportuno. Agora sim, tô indo.